Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos aqui para um breve bate-papo acerca dessa temática tão importante a ser discutida dentro das questões geográficas, que é a produção e o consumo. Trataremos sobre a produtividade, especificamente no setor primário da economia e mais especificamente ainda acerca da agropecuária. Sabemos que o Brasil é um país com uma produtividade significativa, somos campeões nas exportações de vários gêneros agrícolas, mas também necessário se faz discutirmos algumas questões pertinentes à forma com que esse tipo de produtividade se dá no nosso campo. Falaremos sobre a questão, por exemplo, do uso dos agrotóxicos, dos transgênicos, da chamada biotecnologia e, por fim, trataremos da questão da produção orgânica. Então é sabido que as atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, que são as atividades do setor primário, mas mais precisamente a agricultura e a pecuária, elas vêm sendo desenvolvidas cada vez mais com a utilização de muita tecnologia, né? Assim como também na agricultura, mais especificamente, temos a presença cada vez maior das áreas monocultivas, muito extensas, né? Aquela associação do latifúndio, aquela grande propriedade de terra, com a produção de um único gênero agrícola. Então, a monocultura dá a tônica do processo nas atividades agrárias aqui no Brasil. Aí podemos pensar naquelas extensas áreas com cultivo de soja, ou com cana-de-açúcar, ou com milho, enfim. É a característica do agrário brasileiro, né? E essas áreas, elas cada vez mais estão associadas às inovações tecnológicas e, consequentemente, aumentando os seus níveis de produtividade. Então, esse nível cada vez mais crescente de produtividade muito se dá também ao incremento tecnológico das atividades no campo. Vivenciamos um processo de mecanização intenso, vivenciamos a utilização de insumos químicos cada vez maior, isso potencializa a produção. Então são toneladas, milhões e milhões de toneladas todos os anos, é como se a cada ano batêssemos um recorde na produtividade isso, dos grãos a serem exportados, mas temos atrás de tudo isso aí algumas consequências que não são tão assim amplamente debatidas, mas seguramente são muito prejudiciais à saúde das pessoas, às questões ambientais, ao equilíbrio ambiental, entre outros fatores. É importante salientar que o aumento da população, não só do Brasil, mas mundial, ela demanda esse aumento no volume de produção de alimentos, né? Então, o processo de urbanização cada vez mais intensificado faz com que as pessoas migrem do campo para a cidade. Então, cada vez menos teremos mão de obra no campo, até porque essa mão de obra está sendo substituída por máquinas. Então, essas máquinas, nesse processo de automação, nesse processo de mecanização das atividades agrárias, elas precisam dar conta de produzir alimento para uma população cada vez mais crescente. É bem verdade que em alguns continentes, alguns países, está se havendo um controle, uma estabilidade no ritmo de crescimento populacional, mas por outro lado nós temos países ainda cujo ritmo de crescimento da população, cujo ritmo de crescimento do processo de urbanização ainda é bastante intenso, pressupondo uma demanda cada vez maior na produção de alimentos. A imagem aqui ilustra, né, basicamente o que é a característica do agrário brasileiro, sobretudo da grande lavoura. Então nós temos a presença da monocultura. Essa imagem aqui ela remonta justamente ao monocultivo de soja, né? E aí nós temos os equipamentos, aqui no caso uma colheitadeira de café, uma colheitadeira aqui provavelmente de soja também, ou enfim, de qualquer outro grão. O fato é que as máquinas elas estão cada vez mais presentes na atividade rural e esse processo de mecanização tem sido importante para o crescimento nos níveis de produção, nos níveis de produtividade. Agora, com relação à produção de alimentos em escala global, em que momento a Organização das Nações Unidas interveio e propôs alguma coisa para que se produzisse mais alimentos, levando em consideração que a fome no mundo tinha se intensificado e continua ainda, infelizmente, presente em alguns países do mundo, pensando aqui, por exemplo, no continente africano, na América Latina, no continente asiático, regiões do planeta assim, cuja a vulnerabilidade das pessoas e a escassez de alimentos
tem sido mais latente. Então a ONU propôs mudanças no setor primário, né? Ou seja, na agricultura, principalmente nos países em desenvolvimento, né? Esse conjunto de mudanças proposto pela ONU ficou conhecido posteriormente como a Revolução Verde. E o termo revolução é justamente porque tudo que é revolucionário é para uma transformação bem profunda, né? Então, o que seria, portanto, a Revolução Verde? Essa ocasião em que a modernização das práticas agrícolas se tornaram muito intensificadas, com um propósito claro e objetivo de aumentar a produção de alimentos. Então, a Revolução Verde fez com que pudesse haver por parte dos organismos internacionais, sobretudo os organismos e as instituições financeiras, pudesse haver aí um financiamento, né, ou ajuda financeira para que os países em desenvolvimento pudessem modernizar um pouco as suas atividades agrícolas, né, a compra de insumos, de máquinas, de equipamentos. E ali, nesse momento, sobretudo na partir da segunda metade do século passado, é que se intensificou esse processo de mecanização, esse processo maior ainda de utilização de agrotóxicos, de insumos químicos, de um modo que a produtividade ela de fato aumentou, porém, como eu dizia anteriormente, trazendo consigo uma série de outros problemas e não resolvendo de imediato a questão da fome no mundo, porque o problema de fato está não necessariamente no volume produtivo, e sim no acesso das pessoas a esta alimentação. Então o problema é de natureza econômica, o problema não é de natureza de fertilidade de solo ou de questões climáticas apenas, mas é de natureza distributiva, da renda, do alimento, enfim, né? Então, a partir dos anos 50, os governos dos países mais pobres, eles receberam esses financiamentos, né? E assim puderam aprimorar a produção de alimentos, começaram a usar esses insumos, essas máquinas, e enfim, deu-se a chamada Revolução Verde. Agora, é aquilo que nós tratávamos, né? Há de se ponderar algumas questões, né? Porque, na verdade, se financiou o acesso dos países menos desenvolvidos a essas máquinas, a esses insumos todos, porém, máquinas e insumos que esses países não produziam, né? Então, criou-se uma dependência econômica, não deixa de não ser uma estratégia dos países que financiaram. Vem cá, eu financio você, dou-te este valor, este recurso para a aquisição de máquinas e você vai ter que comprar de mim, porque você não produz. Você não tem uma planta industrial capaz de produzir os insumos químicos, as máquinas, os implementos. Então criou-se ali uma dependência tecnológica em relação aos países mais desenvolvidos. Haja vista que os países pobres tinham o básico no que diz respeito a insumos técnicos para a produtividade, né? Então é também uma estratégia capitalista que a globalização desde sempre preconiza, deixando sempre os países menos desenvolvidos nessa condição, impedindo-os de acessar níveis mais elevados de desenvolvimento, de tecnologia. Então, nós precisamos justamente fazer essas ponderações, porque haja vista, tendo sido a iniciativa da ONU, dos países desenvolvidos em tentar equacionar o problema da fome, mas na verdade esse problema ele não foi tão resolvido assim, porque o problema é maior. Ele tem uma natureza ali distributiva, tem uma natureza de caráter da distribuição da renda e da concentração. É necessário também considerar que políticas internacionais de segurança alimentar devem contemplar a estocagem, a distribuição desses alimentos, o que é o grande problema, né? A comercialização, de modo que se conceba uma noção de fato igualitária, né? Não se tem ali um interesse puramente econômico por parte dos países, de modo que se conceba, que se queira realmente dar às pessoas vulneráveis acesso a uma qualidade de vida, porque a alimentação é o básico para que a pessoa tenha qualidade de vida. A imagem aqui ilustra, né, a tecnologia no campo, e aí nós vemos, por exemplo, muitas plantações sendo já controladas por programas e softwares de computador. Aí já vemos a questão de drones, tomadas aéreas para verificação do estado da lavoura, né? Enfim, naturalmente nem todos os países têm toda esta plataforma tecnológica para o desenvolvimento da sua agricultura. Uma parcela significativa da população mundial passa fome, isso é fato, desde muito tempo, infelizmente, né? É mesmo nos países em que se tem uma elevada produtividade. Vamos falar de Brasil, por exemplo. Somos os recordistas na produção de muitas coisas.
soja, café, cana-de-açúcar, suco de laranja, proteína animal. Então somos os maiores exportadores, por exemplo, de carne bovina, de carne suína, de aves, enfim. Mas nós temos uma parcela significativa de pessoas que vivem sobre a sombra da insegurança alimentar. Isso é no mínimo um paradoxo, isso é no mínimo uma contradição. E o caso do Brasil se repete em muitos países que são recordistas na produção de alimentos, que potencializaram, a partir da Revolução Verde, a sua produtividade, mas que ainda mantém parcelas bem numerosas de pessoas com insegurança alimentar. Então existe ali uma contradição em todo esse processo, em toda essa intenção de se aumentar a produtividade. Na verdade, o problema, o maior gargalo persiste, que é a má distribuição da renda. A charge ilustra justamente essa situação da superabundância por parte de alguns, o acesso à alimentação farta por parte de alguns, e por parte de outros ali a escassez, a insegurança alimentar, a subnutrição. E a gente pode pensar mais uma vez em várias partes do mundo cuja realidade infelizmente ainda é essa. E a chamada biotecnologia? De que forma ela agrega, de que forma ela potencializa tudo isso aí? A gente já pode, pelo termo, deduzir que bio vem de vida, vem de estudo das espécies animais e vegetais, e tecnologia é justamente agregar tecnologia aos estudos genéticos das espécies animais e vegetais. Então, qual a proposta de um desenvolvimento tecnológico que aprimora as técnicas voltadas ao aumento e melhoria da qualidade dos organismos animais e vegetais destinados à produção? A biotecnologia é praticada possibilitando cultivar plantas a um ritmo avançado, e também a prática da pecuária, mesmo quando o clima e os aspectos físicos são inadequados ao tipo de produção desenvolvida. Ou seja, é a intervenção especificamente da tecnologia no setor produtivo, seja no setor animal ou vegetal. É você tentar, por métodos científicos, descobertas, por você tentar, por intermédio de melhoramento genético, por exemplo, tentar aumentar a produtividade, tentar melhorar, por exemplo, a qualidade do rebanho, e assim aumentar, potencializar a produção de leite e carne daquele tipo de animal, ou, por exemplo, tentar adequar uma espécie vegetal a um tipo climático que outrora não seria possível. Então a biotecnologia, ela justamente tem essa possibilidade, o que é positivo por um lado, mas o fato é que, repito, entra em campo novamente a questão da dependência tecnológica. Os países que desenvolvem ciência e tecnologia, os países que têm acesso a tudo isso aí, certamente se dão melhor do que aqueles países que são bem atrasados no que diz respeito às pesquisas científicas voltadas ao campo mais especificamente. E aqui a imagem ilustra, ali, tubos de ensaio com espécies de planta. Então a ciência aplicada à produção agrícola. E isso é cada vez mais crescente e tem sido cada vez mais recorrente nós percebermos investimentos vultuosos por parte de alguns países na chamada biotecnologia. Na década de 1990, a pesquisa genômica, ou seja, a pesquisa dos genes das espécies, gerou um ambiente de instabilidade. A produção de organismos geneticamente modificados, conhecidos como alimentos transgênicos, revolucionou o setor. Foi a partir dos anos 90, no final do século passado, que os tais alimentos transgênicos ou geneticamente modificados ganharam espaço e também gerou muito debate. O fato é que os transgênicos eles são resultantes justamente dessas experiências científicas que nós falávamos anteriormente. Aí passou-se a investir pesadamente na engenharia genética, de modo que o laboratório também passou a fazer parte do campo, ou vice-versa, o campo passou a entrar para dentro dos laboratórios científicos, num objetivo claro e simples de obter cada vez mais uma produtividade robusta, digamos assim, isenta, ou se não isenta, mas pelo menos um pouco menos vulnerável à atuação de pragas, mais resistentes, essa é a palavra, o que é positivo de uma certa forma, mas que se dá de maneira muito artificial. Não se pensa no controle biológico, se pensa apenas no controle artificial da mudança genética de um determinado tipo de planta. Então, são técnicas de cruzamento tradicionais que antes não eram possíveis. Agora, com a tecnologia, se pode fazer isso de maneira bem específica. Mas o fato é que os transgênicos, ou seja,
a modificação genética das espécies animais e vegetais, ela é bastante discutível porque altera a genética da planta e, consequentemente, pode trazer ali, digamos assim, problemas que são nocivos ao organismo humano, ao daquele espécie que possa consumir aquele alimento geneticamente modificado. Então nós temos aqui a charge, né, ou melhor aqui esse slide que representa, né? Aqui é a visão de quem concorda com os transgênicos. Há quem diga que existem benefícios globais, como por exemplo, alimentos para países em desenvolvimento, então os transgênicos potencializa a produção de alimento para países mais pobres, porque de uma certa forma assegura a produtividade naqueles países, mesmo em situação de escassez de chuva, talvez, ou em situação de pobreza dos solos, enfim. Resistência para mudanças climáticas é algo que também eles preconizam, e alimentos para uma população cada vez mais crescente. Então, o lobby dos transgênicos, ele tem atrás de sua discussão toda essa defesa, né, de que é necessário potencializar e aumentar o número de alimentos, ou seja, produzir para uma população cada vez mais crescente, é necessário fazer com que os gêneros agrícolas estejam cada vez mais resistentes a pragas e também a intempéries climáticas. Quer dizer, é um argumento muito bonito, porém não é tão assim, tipo um conto de fadas, né? A gente sabe que tem lá os benefícios, mas tem também os malefícios. Existe um ônus atrás de todo esse processo. E é importante observar, vocês, todos nós que vamos ao supermercado, quando consumimos alguma coisa que tem algum tipo de espécie vegetal geneticamente modificado, os chamados transgênicos, por exemplo, um pacote de salgadinho ali feito à base de milho, cujo milho é transgênico, ele tem a obrigatoriedade de ter esse símbolo, que é esse T dentro de um triângulo amarelo, indicando ao consumidor que aquele produto que ele está adquirindo fora feito à base de milho, ou soja, ou trigo, é geneticamente modificado. Então ele vai consumir sabendo que ele está consumindo ali algo que possa, de uma certa forma, ser nocivo à sua saúde. É muito importante, sobretudo nas mais tenras idades, né? Sobretudo na alimentação de bebês, crianças, ter esse cuidado da não introdução de alimentos geneticamente modificados no dia a dia, na base alimentar, porque a gente sabe que se trata de um organismo, repito, modificado geneticamente, alterado. E aí a bancada ruralista, porque aqui no Brasil a política ela acaba também interferindo em muita coisa, porque parte dos deputados, senadores também são grandes latifundiários e produtores de milho, soja, qualquer coisa do gênero, eles tentaram aprovar medidas que retirassem a obrigatoriedade do símbolo nos produtos. Isso gerou uma grande discussão, porque assim, é importante que o consumidor saiba a origem daquele produto, sendo ele transgênico ou não. A bancada ruralista queria que esse símbolo não fosse mais obrigatório. Talvez, se ele não fosse obrigatório, os consumidores iam consumir produtos transgênicos sem muito receio, porque eles nem sabiam se aquilo era transgênico ou não. Isso gerou-se muito debate, muita discussão. Mas parte do que está nas prateleiras hoje em dia dos supermercados tem alguma origem na transgenia. Então, tanto a biotecnologia quanto os transgênicos, eles são usados no setor agropecuário na atualidade. É importante afirmar que o uso excessivo dessas substâncias químicas causa danos. Quando eu digo, repito, na verdade, as substâncias químicas posteriormente ao processo de transgenia. Então você tanto modifica geneticamente a planta e posteriormente no processo de cultivo dela, você utiliza excessivamente produtos químicos que são os agrotóxicos. Agrotóxico é um nome pomposo utilizado para chamar veneno, que é utilizado na lavoura. Então, infelizmente, o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no planeta, e isso tem se verificado cada vez mais crescente. Haja vista que também nós não temos um governo, ou mesmo um parlamento que aprove leis mais rígidas, mais duras, que enfim possa coibir. A gente sabe que os agrotóxicos eles vão trazer aí inúmeros malefícios, anomalias, inúmeras moléstias, como por exemplo o próprio câncer, malformação congênita, obesidade. São inúmeras as consequências negativas desastrosas do consumo de agrotóxicos, e infelizmente nós consumimos muito, porque boa parte do que nós compramos nos mercados, nas feiras, etc., são produzidos à base do uso dessas substâncias químicas.
Aqui a imagem ilustra um aspecto de um avião pulverizando, né? Isso aí não somente atinge a planta, como também parte dessas micropartículas desse agrotóxico vai em suspensão para a atmosfera. E as pessoas que moram aqui nas imediações de uma propriedade como essa também estão expostas, né, à aplicação desse veneno. A charge, né, para ilustrar isso que nós estamos falando, a mãe, filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável. E aí, será que até que ponto a salada de fato é saudável? Desde que, né, se produza, se saiba a procedência, mas não sabendo, quem garante que, por exemplo, aquele tomate, aquele alface, aquele repolho, aquela couve, de fato está lhe trazendo saúde? Isso não quer dizer que a gente deve evitar de comer frutas, legumes e verduras, é fato. Porém, é importante saber a procedência. E aí entra, por fim, em cena o contraponto de tudo isso, que é a produção orgânica, que é o ideal. É a produção daquilo que você pode ali, não necessariamente utilizar insumos químicos, mas você pode fazer um controle biológico dessas pragas que são naturais, né? É a questão da cadeia alimentar. De repente, se você tem apenas uma área monocultiva só com o gênero agrícola, você não vai ter o controle biológico, você não vai ter uma praga que é predadora da outra. Se você tem uma área policultiva, com mais de um gênero na mesma propriedade, você já tem esse controle biológico. Né? Mas também existem inúmeras situações em que você pode, tanto no processo de adubação, utilizar-se de elementos naturais, como por exemplo a matéria orgânica e outros elementos, como também você pode fazer o controle de pragas biologicamente. Isso é a chamada produção orgânica, que é o ideal. Né? É o ideal porque você produz um alimento saudável, você produz um alimento de fato que vai nutrir, alimentar e trazer saúde. Mas o problema é que nem todas as pessoas têm acesso a essa produção orgânica. O pouco que se produz organicamente no Brasil é vendido de forma mais cara, porque você não tem uma produção em larga escala que barateia o processo. É uma produção em pequena escala. O processo de produção é mais demorado, ele é mais assim trabalhoso e, consequentemente, torna-se um produto mais caro. A imagem ilustra, né, as atividades produzidas à base da produção orgânica, que seria o ideal, mas que infelizmente não está acessível a todas as pessoas. Mas é isso, pessoal, a discussão em torno dessa temática, ela tem que ser sempre feita, ela tem que ser sempre levantada. O fato é que a alimentação é algo muito importante na vida de toda e qualquer espécie, né, espécie animal, todos nós precisamos nos alimentar, mas o fato é que precisamos, sobretudo, analisar de que forma esse alimento é produzido, e infelizmente existem muitos interesses econômicos atrás de tudo isso aí, e em detrimento disso está a saúde humana, e nem todas as pessoas, infelizmente, têm acesso adequado a um alimento saudável. Aquilo que nós falávamos, né? Quando se produz em harmonia com a natureza, você, enfim, potencializa a questão da qualidade de vida, você, de fato, faz com que o alimento possa fazer ali jus à necessidade. Não somente o cuidado para com a forma como se produz, mas também o cuidado principalmente nos meios de distribuição desses alimentos e, sobretudo, além de pensar em apenas produzir, ampliar as toneladas e milhões de toneladas de alimentos produzidos, mas também pensar numa forma correta e distributiva desse alimento, dessa renda, dando qualidade de vida às pessoas. E aí, para encerrar a charge, né? Nem acho que no Brasil se usa tanto agrotóxico assim. Tudo exagero desse povo. Sim, eu também acho, diria a morte, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, há quem diga que o Brasil precisa mesmo do agrotóxico, que não faz mal, mas no final das contas não é bem desse jeito. Agradeço a todos vocês pela paciência e a gente vai, num momento oportuno, trocando figurinhas acerca desse tema e de demais temas dentro da geografia. Forte abraço e até a próxima.